Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Joana, numa altura em que se fala tanto de transgéneros e uniformidade entre masculino e feminino, passar a menina Júlia do Strindberg para o menino Júlio, finalmente, o que é que se passa? Não é tão clara essa relação, porque nós não estamos a trabalhar de uma forma óbvia nessa direção. Aquilo que me fascinou nesta ideia, aquilo que me levou a pensar sobre isto até foi uma relação bastante normativa, heteronormativa, e como é que a transgressão não era tanto abordar a temática transgénero, mas é muito mais psicológico. É uma questão mais psicológica no sentido de pôr um homem a empatizar com uma espécie de dor do feminino. Mais do que trabalhar sobre a ideia de transgénero, tem um lado mais, eu diria, psicológico. E como é que se consegue fazer isso? O espetáculo nasce dessa pergunta, porque nós começámos sem saber se resultava. Porque a ideia era simplesmente fazer a troca do discurso. Porque nós não temos como objetivo efeminizar a figura do Júlio, de forma nenhuma, e nem masculinizar eu serei o João na história, na peça, o João da peça do Strindberg, o Pedro é o menino Júlio, e nós não pretendemos, e o Sérgio é a Cristina. Só que não temos como objetivo feminizar estas figuras. Há aqui uma neutralidade nesse sentido. Então só podia ser escrita esta peça por uma mulher? Só podia ser escrita essa peça por uma mulher. Hoje em dia não sei. Hoje em dia não tem resposta para isso. Hoje em dia não tem resposta para isso, por acaso. Sérgio. Ainda pegando na pergunta que estava a fazer sobre esta questão de transgénero, eu acho que aqui a questão não passa por aí, passa mais numa questão de empoderamento da mulher. E pegar acho eu, estou a falar corretamente, de que a menina Júlia, o original, é uma peça que fala sobre questões que ainda hoje existem, mas quando nós lemos este texto e começamos a perceber que esta mulher empodera-se face às fragilidades do homem, que é o Júlio, tendo em conta que ainda hoje a masculinidade, quando é frágil, é uma questão muito mal vista pela sociedade, é um tema que está também muito fresco e que em nada tem a ver com o facto de estarem outras questões de género na berra, como nós temos ouvido falar. Acho que a menina Júlia, neste caso o menino Júlio, debate-se com alguns problemas que normalmente são problemas da mulher, porque a mulher ainda tem muitos direitos por conquistar, e aqui a Joana, que faz de João, de repente ganha um poder que normalmente uma mulher não tem, e acho que é isso o grande cerne da questão, que é como é que uma mulher, ainda neste século, em 2022, não tem tanto poder como o homem, está a empoderar-se e deixa um homem tão frágil ao longo de um espetáculo. Porque temos que ter em conta que este é um original do século XIX. Sim, acho que este é um original do século XIX e é mesmo pegando nessa ideia, mas trazendo-o para a atualidade, ou seja, nunca vamos a essas questões que são muito datadas, como, sei lá, questões de... Pegamos em algumas questões que são, sei lá, os hotéis não são um hotel, se calhar é um Airbnb, as moedas são cartões de crédito, ou seja, são questões que são trazidas para a atualidade, mas há outras questões que são transversais ao tempo, e é com essas que nós trabalhamos. E Pedro, que Júlio é este que te transforma? Vá lá, és um Júlio e não uma João. É verdade, mas é neste jogo e neste jogo que a Joana acaba por lançar, que também me vou questionando no trabalho que estamos a fazer em coletivo, que tem que ver com a relação que temos com este texto datado do século XIX e como é que nos relacionamos com essas palavras e como é que se relaciona com essa dor
que na peça está numa dor representada por uma mulher, uma dor feminina. E isto, para mim, remeteu-me muito para uma questão do que é a representação nossa nesta vida do homem, da representação de dores que venham da nossa ancestralidade por parte do nosso lado feminino, do nosso lado materno. Isso tem sido uma das questões que eu tenho tentado aliar ao trabalho, para perceber como dentro da fragilidade que vou encontrando e que a Joana quer para esta figura, mas também o que é que a nossa ancestralidade do lado feminino traz, que nós, enquanto homem, não é? Posso também poder, é ótimo. Mas isso é quase dar uma volta de 180 graus, uma vez que podemos dizer que a sociedade do século XIX era fundamentalmente machista. Exato, e também não sei se não será hoje, só com um bocadinho com mais make-up. Um disfarce? Com um bocadinho disfarçado de alguma forma, portanto a questão do sexismo aí, e o Sérgio tocou num ponto bastante importante, que é quando nós olhamos para a fragilidade do outro, seja homem ou mulher, e isso se aproveita de alguma forma para inferiorizar, então é quando estamos num caminho errado de veículo de comunicação com alguém. E é nesse sentido que também sinto que o Júlio aqui acaba por, numa luta identitária, e na relação de poder hierárquica que tem também com o João, figura da Joana, colocar questões, fundamentalmente também colocar questões, em vez de dar ele próprias respostas, porque o texto nisso também já é bastante rico. E que tipo de respostas é que são colocadas ao espectador, que é aquele que vai ver a peça? Que tipo de perguntas neste caso, não é? Bem, qual é a linha ténue entre exercer poder ou estar-se frágil? Como é que nos relacionamos uns com os outros quando essas situações existem? Não só enquanto performers, mas como é que este texto, ao ler este texto, como é que isso cria uma relação connosco? Não só porque sabemos que está a ser também filmado um filme, neste caso pelo dispositivo que vai ser feito ao longo do espetáculo, mas como é que nós lidamos com essa questão? Essa própria questão tem a ver com como lidamos com essa questão. E essa é, pelo menos, uma das grandes atrações da peça. A outra, Joana, tem a ver com este casamento entre o teatro e o cinema. De que forma é que é feita esta santa aliança? Esta aliança vem precisamente porque, e aqui era preciso esclarecer, nós não vamos reproduzir um clássico. O filme serviu também para filmar e para gravar, no fundo para deixar impresso, impresso, que não é impresso, não é? É imprimir, escrever o processo de ensaios, porque nós não vamos mostrar a narrativa limpa da Menina Júlia, não vamos reproduzir a Menina Júlia, um clássico do século XIX, não é isso que vai acontecer. Nós vamos cruzar um filme e interpretação em palco, onde vamos buscar as cenas que foram filmadas no ano passado sobre ensaios para o espetáculo. Mas feita por vocês ou por outras companhias? Feitas por nós. Nós há um ano filmámos no Alentejo, durante uma semana, vários dias de ensaios para este espetáculo. Por isso nós assumimos o erro, assumimos falhas, repetimos, esforçamo-nos. Isso é a base do filme. E dentro deste dispositivo nós queremos ir, ao longo destes ensaios, queremos contar a narrativa, queremos que o público saia com o enredo integral da Menina Júlia. Neste caso, o Menino Júlio. E é preciso conhecer a peça ou não? Penso que não. Não porque nós, mesmo partindo e errando e repetindo, fazendo as coisas de forma partida, nós acabamos por dar, do início ao fim, a narrativa do Strindberg. Acabamos. Não é absolutamente original, não vamos reproduzir um texto original, nós mudámos muitas coisas que estávamos a achar que meio barrocas, meio estranhas de dizer, adaptámos a uma forma nossa de fazer. Não é uma peça de época, melhor, é uma peça de época, não é um espetáculo nem um filme de época. A peça é de época, não temos uma outra solução. E porque também vínhamos cruzando esta temática, tudo isto se cola, os conteúdos e a forma vão-se colando, porque se nós pensarmos isto como uma ideia de democratização do feminino e o masculino, como é que nos tornamos mais iguais? Como é que nos encontramos no mesmo lugar? Como é que realmente começamos a comunicar de igual para igual? Que é um tema da peça do Strindberg,
em termos de classes, não tanto entre o feminino e o masculino. Então, vamos usar a forma e os conteúdos de forma a cruzarem-se. Este esforço do ator, este nosso ginásio emocional também, que é esta repetição, estas coisas, que acaba por ser, em conversas com a Marta, que é a realizadora, acabámos por perceber que nós estávamos a querer matar a ficção. Já não... É uma coisa também que eu acho que é muito geracional. Nós temos uma espécie de medo de ficcionar a 100%. Temos medo da mentira, do repertório. Nós fugimos cada vez mais ao teatro de repertório. Mas é uma coisa curiosa e, paradoxalmente, esta peça é das mais representadas em todo o mundo e desde sempre. Desde sempre. E é exatamente este paradoxo que também nos interessa, porque é uma obsessão com a ficção e uma rejeição à ficção, porque nós, concretamente, estamos a ensaiar para um espetáculo. Portanto, não temos como enganar ninguém. As pessoas vão ter o processo aberto, as pessoas têm acesso a um processo de construção. Portanto, há um ecrã onde são projetadas essas imagens dos ensaios, exatamente, ao mesmo tempo que vocês em palco... Sim, não é ao mesmo tempo, é intercalado, de forma a as pessoas terem o desenho narrativo, a composição de uma forma linear. Linear não é linear, mas nós, no fundo, vamos deixar em aberto, nós vamos mostrar parte do filme, que já está feito e editado, não é de todo o filme integral, porque o filme será feito mais tarde, muita coisa nós tivemos que retirar. E esse filme será para ser exibido na televisão, no cinema, ou para ser guardado por vocês? Não, esse filme nós estamos em processos de candidatura. Temos já 3 espaços com interesse em fazer distribuição, mas há que finalizá-lo. Isso implica que o espetáculo aconteça, porque o fim do filme implica o espetáculo, o final da narrativa. E depois há toda uma parte de montagem, de correção de cor, correção de imagem, correção de som. Aí existe o mundo do cinema, depois ainda é um outro passo que nós para o ano, sobretudo com a Marta Ribeiro, o Tiago Raposinho, vão estar mais focados nessa parte. Pronto, vamos todos ter uma mão na parte da montagem, mas é uma coisa que a Marta, que faz a realização, terá mais trabalho. Mais trabalho. Sérgio, qual é que é o mais fascinante, o ecrã ou o palco? Os dois. Eu acho que... Ou seja, o espectador paga um bilhete e vê duas coisas diferentes. É 2 em 1. Eu acho que o espectador vai ter esta possibilidade de decidir o que é que quer ver, embora a ação esteja dividida e seja, a meu ver, mais interessante ver o processo a acontecer. Mas é claro que vão estar coisas a acontecer no ecrã que também podem suscitar a atenção. Eu acho que o interessante é ver todo o dispositivo montado, ver como é que tudo funciona e depois poder decidir se quer só olhar para o ecrã ou se quer ver tudo. A meu ver, acho que é mais interessante ver tudo, até porque conseguem perceber. Pode haver alguma parte em que nós precisamos de cortar, gravar outra vez, então é quase como se estivessem a assistir e é um filme a ser gravado, então pode acontecer de tudo, pode acontecer que isto são várias sessões, portanto numa sessão pode o espectador apanhar o filme a ser gravado do início ao fim. Mas pode haver improviso da vossa parte ou não? Há sempre, há espaço para improviso, pode haver erros, a realizadora pode sentir a necessidade de cortar porque o plano não está como ela deseja, e nesse sentido nós fazemos a cena outra vez, portanto há espaço para termos tudo trabalhado e depois, em cima desse trabalho, surgirem coisas novas. Portanto, cada vez que a pessoa for ver um espetáculo, com certeza há de ir ver um espetáculo diferente. Até porque temos muitas récitas e eu aconselho sempre a quem está a ver... Já agora vamos falar dos dias e do local de... É nas Carpintarias de São Lázaro. Nas Carpintarias de São Lázaro, de 7 a 17 de setembro, às 7 e às 9h30. E tanto num horário como no outro há sempre perspectivas novas do ponto de vista do espectador para assistir a este espetáculo, porque nós temos a nossa realizadora em cena a acompanhar a personagem. Por exemplo, imaginemos que o Germano vai nos ver um dia e a Marta decide acompanhar
a narrativa de uma forma em que está mais em cima aqui do Júlio. Então as pessoas que vão estar a ver esse espetáculo nesse dia podem ver mais no ecrã as ações em que ele entra, em que está a discutir mais com a Joana, em que eles estão mais em cena. No outro dia pode apanhar mais a Joana, no outro dia mais eu. Portanto, eu aconselho sempre às pessoas mais geral. Portanto, há sempre, é sempre bom irem ver mais dias para verem perspectivas diferentes. É quase como se fossem ver um filme gravado ao vivo. É uma experiência nova para vocês ou não? Para mim, Para mim é. Mas creio que para a Joana acho que já não é? Eu acho que me lembro de repente. Nós no nosso passado, acabamos, o Pedro e eu, ao longo do nosso percurso, trabalhámos várias vezes com câmara, várias vezes com câmara. Mas aqui o objetivo é muito concreto. Temos de finalizar um filme. Este filme é real, este filme vai ter que existir, já existe uma parte, e por isso é um trabalho que implica, se calhar, um cuidado diferente, porque não é o uso da câmara e da projeção como elemento cênico. Aquilo não, apenas. É também, claro que é, mas é um objetivo muito claro, muito concreto. Nós precisamos de terminar um filme. Não é cenografia. E quando é que vocês vão terminar, digamos, esta realização? Estamos a contar em 2023? 2023, estamos a contar no próximo ano fazer a montagem do filme, sim. E vai ser um filme de uma hora longa. E meia, 2 horas? É difícil prever, porque há muita filmagem do ano passado que nós ainda vamos ter que repensar. Regravar algumas cenas? Pode ser que seja necessário, talvez seja necessário perceber o que é que vai acontecer no espetáculo, a imprevisibilidade do espetáculo, a repetição interessa para o filme. Interessa-nos muito este ginásio emocional. Nós propomos a um ginásio emocional e isso interessa errar, interessa e dizer isto ao espectador. Por isso o filme tem este intercâmbio. Por exemplo, há uma parte do filme que podemos já revelar, não é grave. Nós estamos todos numa mesa, filmámos no Alentejo, estamos todos num jardim a ler a peça, sentados a ler a peça. E a leitura da peça que é intercalada com a representação da peça. Por isso há espaço para muita coisa aqui. Partes do filme que são conversas entre nós sobre a morte da ficção, o que isto quer dizer para nós, porque é que hoje em dia andamos todos muito mais interessados ou num reality show, ou no documentário, eventualmente. Há um lado da realidade que cativa muito o espectador atualmente. A ficção, não sei, e acho extraordinária a ficção, e as séries da Netflix são maioritariamente ficção, e as pessoas perdem-se a ver aquilo ao fim do dia e estão ali em maratona. Em maratona, horas, 12 horas às vezes. Por isso nós não acreditamos propriamente na morte da ficção. Mas eu acho que é um sintoma da nossa geração. Há aqui um lugar de desconstrução que é um sintoma nosso, que faz parte de gostamos de processos. Não é um bocadinho ousado demais tocar num autor como o Strindberg, que fez uma peça pensada para a menina Júlia e depois de repente aparece o menino Júlio assim do nada? Eu não faço muitas cerimónias. Confesso que não, hoje em dia, se ficarmos com esse respeito pelos autores, bloqueamos muito. Mas não há uma reverência por um Shakespeare? Acho que já se por fez. exemplo? Há um respeito, há um respeito, mas acho que é uma liberdade. Acho que hoje em dia não faz sentido pensar isso. E se errarmos. É o pior que pode acontecer, é falhar, e não é grave. É nessa subversão que acabam por nos surgir, neste trabalho de pesquisa, novas ideias e novas vontades de perceber. Então, mas o que é que este quer dizer? E vocês, enquanto atores, estão sempre à procura exatamente de novos caminhos e novas experiências. Exato. Porque cair na rotina deve ser da pior das coisas. Exato, e eu dizia isto à Joana, mas como é que eu me relaciono com este texto que foi escrito quase há 200 anos atrás, não é? Quer dizer, como é que se faz esta relação, como é que nos apropriamos disto, para que isto comunique de alguma forma. E então com estas camadas que a Joana foi dando, principalmente com o processo que tivemos o ano passado,
em que acabámos por falar nesta ideia de ensaio, quase documentário sobre o ensaio sobre teatro, que foi o que acabou por acontecer naquele espaço de residência no Alentejo. Daí a repetição do ensaio cada vez, pelo menos a mim, faz-me entrar mais na ficção. Sim. Pronto, é um bocadinho óbvio um pouco o que estou a dizer, mas durante este processo em que temos a câmara tão presente, e sabendo que quando existe uma câmara a reação nunca é a mesma, seja num ensaio ou aqui quando é completamente assumido que vai haver até projeção em tempo real do que está a ser filmado, coloca-nos noutro sítio de atenção e de colocarmos a nós próprios uma câmara de fora, para além da que já não existe. podem falhar. Ou então podemos, e isso ainda nos dá uma vontade maior de que na repetição possa explorar uma coisa completamente diferente, sem o julgamento de que, na linha narrativa do teatro, errei, agora não posso repetir. Aqui, como é essa liberdade, até dá um certo gozo, porque nos ajuda a explorar novos caminhos. Pedro, o cinema é a sétima arte, toda a gente sabe. E o teatro? Qual é o número da arte? Eu não quero dar um número, mas acho que é que consegue englobar todas. Não é? Eu também não sei. Se calhar é uma falha nossa. É que fala sempre na sétima arte. Cinema, ninguém questiona. E o teatro? E quais são as outras 6 artes? Deve ser para aí a segunda. É uma pergunta que faz bem perguntar, na medida em que nós vamos investigar. Considero que é que engloba tudo, que é que consegue englobar tudo. Porque a literatura vem depois, porque primeiro era fala. Provavelmente Primeiro a fala... veio o verbo. Mas o verbo deve ser a primeira das artes, não é? Exatamente. Depois veio a pintura, os rupestres. Pois. Bora apostar na segunda e depois vamos ver isto. Voltando só um bocadinho aos clássicos, houve uma frase que é repetida deliberadamente quando nós fizemos As Três Irmãs há 2 anos com a Rita e com a Ana Sampaio, com a Rita Moraes e com a Ana Sampaio, e eu lembro-me de dizer isto sobre o Chekhov, porque existe esta coisa, este respeito de ir buscar clássicos. E eu disse esta frase e repito: estes clássicos, para mim, são almofadas e boias de salvação para nós nos atirarmos bem do alto. São formas de nos proteger de um abismo. Porque se formos ao nosso passado, nós tivemos um projeto em 2015 que tivemos imenso carinho, que foi a partir dos irmãos Karamazov, depois As Três Irmãs, depois agora o Strindberg. Estas obras dão-nos uma almofada gigante de salvação. Eu acho que é o contrário, eu não me sinto... Eu não tenho... É o contrário de medo. Estas obras protegem-nos, eu acho. Para já dão-nos uma distância que nos ajuda a manipular emoções. E este nosso trabalho, que acaba por ser sempre brincar com estas obras, ou usá-las de uma forma pouco... não reproduzir literalmente a obra, aproxima-nos da ficção daquilo. Aproxima-nos, torna-nos mais próximos aos poucos, vamos nos apropriando daqueles textos, daquelas palavras, e isso protege-nos mais do que nos intimida, eu diria. O processo ajuda o processo ajuda a liberar essa intimidação, nesse sentido, pelo menos no... Olha, a Joana, e para terminar, agradeço muito a vossa presença aqui nesta emissão. Para terminar, e uma vez que a Joana já falou no passado, falem-me um bocadinho das vossas carreiras até esta altura, para vos conhecermos melhor ainda. Então, nós fizemos a Escola Superior de Teatro e Cinema juntos, e com a Joana, depois em 2014... O Sérgio também participou? Noutra época, mais tarde. E depois, com a Joana, em 2014, criámos o Espato Bravo, coletivo multidisciplinar, que tem sido um projeto que depois acabámos por nos separar no caminho, mas que tem vindo também a desenvolver, e da qual a Joana faz parte. E este finalmente, até a palavra finalmente, no início, vinha um pouco também de finalmente voltarmos a trabalhar juntos. Lembro-me de falarmos disto claro, na altura, exatamente. Porque tinha já passado alguns anos que não retomávamos um encontro e de colaboração, neste caso de criação da Joana. Sim. A tua carreira passa por outros meios de comunicação ou não? Foi na Antena 2. Eu sei, daí a pergunta. Passa pela rádio também. É verdade, e que é um lugar que guardo com muito carinho no coração. Mas não é uma experiência a repetir? Vamos ver, gostava, mas foi com muito carinho que guardo essa experiência mesmo, e foram conversas que guardo
Que estão disponíveis na RTP Play. Que estão disponíveis na RTP Play, é verdade, o programa Interseções de 2016, continha música original de Mago, passo já aqui a dizer, e o programa Shot de Liberdade de 2020, que também tinha no genérico música de Maria do Mar. Pode ser que alguém se lembre de retomar essa experiência. Sim, foi bonito. Joana, não és uma pata brava. Seremos sempre patos bravos. Seremos sempre. Pronto, fiz a escola com o Pedro, antes fiz alguma televisão. A televisão, de vez em quando, vai sempre surgindo alguns projetos assim televisivos. Mas não é importante para dar maior visibilidade ao vosso trabalho? Seria fantástico, mas não acontece com regularidade. Não acontece porque não querem, ou porque não podem, ou porque não conseguem? Porque são trajetos um bocadinho diferentes. Eu hoje em dia começo a perceber que são guerras diferentes. E para entrar numa guerra não dá para entrar, não. Temos que escolher qual é a guerra que nós queremos. Comprar? E é difícil estar nas duas estradas. Eu acho difícil porque a pessoa começa põe um foco numa direção, e eu acho complicado. A vida tem-me demonstrado que é difícil estar em duas estradas diferentes. Implica muito foco numa e muito foco noutra. Nenhuma é melhor, nenhuma é pior. É só uma questão de foco. E acho difícil conciliar. Mas uma coisa não poderá puxar à outra se um dia apareceres numa novela onde há cada vez mais espaços para esse tipo de ficção? Pode ser que sim. Muito honestamente, aquilo que eu acho é que já é tanta cara, eu própria perco, mas eu não consigo acompanhar o que se passa no mundo da televisão. Até porque não tenho uma televisão em casa, qualquer dia devia arranjar. Não tens? Mas eu não tenho. Pertence ao Clube dos Excluídos? Eu tenho que arranjar, a minha casa é muito pequenina, eu tinha que arranjar uma coisa que não fosse muito feia, não gosto do objeto, nunca gostei do objeto da televisão, minha mãe sempre escondia as televisões nos armários, eu não gosto do objeto, mas eu até gosto de televisão, para dizer a verdade, tanto é que eu quando chego a um café pareço uma criança olhar para um aquário, porque eu fico fascinada, porque não estou habituada, então fico meio fascinada com a televisão. Mas é muita gente, portanto eu acho difícil acompanhar. É tanta mulher bonita, é tanta rapariga nova, é tanto ator, é tanta gente a acontecer que eu penso assim, somos sempre mais um no meio de milhares e não consigo acho difícil aquilo, sentir que aquilo me promove artisticamente, acho complicado. Mas em que é que poderias marcar a diferença? Ela já marca a diferença. Olha, eu já marco. Eu acho que é uma questão de continuar a fazer o meu trabalho com honestidade, eu acho que passa por aí, de forma... Quando a pessoa desacredita naquilo que faz, fica complicado de sustentar. Outro dia até está uma temporada no Nimas e outro dia fui ver a Opening Night e realmente vi a noite de estreia e aquela bom, agora é difícil, não vale a pena, em princípio é uma coisa, há muita gente que conhece, mas o que acontece aquela decadência toda daquela atriz, fala-se que é uma peça sobre a idade, sobre a atriz que deixou de ser nova e a frustração. Aquilo é alguém que já não acredita no que está a fazer e quando não acredita começa a resvalar. Mas isso é o Sunset Boulevard, o Crepúsculo dos Precisamente, Deuses. ai que saudades desse filme, sim. Isto para dizer o quê? Só queria uma nota, a Marta Ribeiro está aqui entre nós, não está presente, mas a Marta Ribeiro é realizadora, é co-pensadora de tudo isto, até a ideia nós fomos trabalhando todos muito nisto ao longo do tempo, mas o conceito foi muito alimentado e trabalhado pela Marta. Ela é realizadora, ela pensou nisto, isto é dela também. É dela também, é absolutamente dela também e pronto. Sérgio de Brito, a última palavra é tua. Fala-me um bocadinho do teu percurso artístico. Pronto, eu caí aqui um bocadinho de paraquedas, né, porque conheci a Joana este ano, noutro espetáculo, também da Ana Sampaio e Maia, com quem Mas és ator? Também sou ator. Não há muitos, comecei com 26 anos porque eu venho do jornalismo, fiz o percurso contrário e depois mais tarde é que entrei na Escola Superior de Teatro. Não és o primeiro ex-jornalista que depois se transformou em atora. Pronto, e tenho começado o meu percurso, comecei mais tarde. Mas começaste por onde? Jornais, televisão, rádio? Comecei pela televisão e
e foi uma experiência que gostei muito. O que é que mas fazias na televisão? Era repórter, trabalhei no Grupo Cofina e depois trabalhei também na RTP, mais a fazer produção em programas de televisão, e depois comecei a perceber que, quando fiz o meu primeiro curso de teatro com o João Mota, no Teatro da Comuna, que o meu caminho havia de ser por aí. E pronto, fiz outros workshops, entrei na STC, já trabalhei também com o Chili Season, e vou fazendo outros espetáculos. Ganhei a Bolsa da Gulbenkian no ano passado. Este ano estreiei a minha primeira criação, que se chama Age of Aquarius, que estreou aqui na Rua das Gaivotas. E pronto, estou muito feliz da Joana me ter dado esta oportunidade, apesar de me conhecer há pouco tempo, não é? Vamos lá ver como é que eu me vou sair aqui ao lado destes dois Uma espécie de um cheque em senhores, branco, não é? O quê? Uma espécie de um cheque em branco. É verdade, é verdade. Porque eu acho que este projeto tem muito deles, eles já se conhecem, têm uma linguagem muito própria, e eu acho que quando as pessoas virem isto vão perceber que isto é muito mais do que a menina Júlia, do que o menino Júlio. Eu acho que é uma família em cena, em vez de ser um opening night, é uma outra coisa qualquer, muito mais transversal do que só cinema ou só teatro. Venham ver, não podem perder. Muito obrigado, Sérgio, Joana. Obrigada, Joana. Até à próxima. Termina aqui esta edição do Germano Campos Entrevista, com edição e sonorização de Alexandre Franco. Até à próxima.